empresa de Florianópolis desenvolve uma linha de produtos que permite ensinar crianças de forma lúdica. A Djali Valois, que é pesquisadora em ciência lúdica, e o físico Tiago Farias vão falar daqui a pouquinho sobre o assunto. E tem mais. Hoje, Nader Khalil estreia na Record News. A novidade é o programa Visão Geral, a partir das 6 horas da tarde. O apresentador, Nader, já está aqui em nossos estúdios. Daqui a pouquinho ele vai dar alguns detalhes sobre a pauta de hoje. Veja agora na Educação e Cidadania News, que já está no ar. Tiago, o que são esses equipamentos que você trouxe aqui para o nosso programa? Então, esses brinquedos, eles trazem de uma maneira muito fácil entender como funcionam os fenômenos físicos envolvidos com eles. E é brincando que você ensina as crianças a física às crianças. Isso. Os primeiros brinquedos vêm num pacotinho com as peças separadas. A criança monta o modelo, né, que ela quiser, ou pode até por criatividade montar, inovar, né? E só que cada um tem um funcionamento básico. Por exemplo, nós temos o eólico aqui, que você pode utilizar diversas fases. Não, mas você não vai explicar agora. Você vai explicar daqui a pouquinho, tá? Na verdade, o nosso físico aqui, ele tem apenas 22 anos de idade. Até eu já perguntei para ele, você nasceu físico, poxa? Mas a gente também vai conversar com a Djali Valois daqui a pouquinho, aqui no Educação e Cidadania News. E também daqui a pouco aqui no Educação e Cidadania News, nós vamos saber o que anda acontecendo no seminário do Pré-Sal, que hoje está mobilizando a Assembleia Legislativa de Florianópolis. É só um instante e a gente já volta. Agora, o nosso assunto é o seguinte: como despertar o interesse de crianças, de adolescentes e jovens para disciplinas como a matemática, física e química. Esse é um dos principais desafios de professores nessa área de ensino fundamental e médio. Para auxiliar nessa tarefa, uma empresa de Florianópolis desenvolveu uma linha de produtos que permite demonstrar de forma lúdica diversos fenômenos e conceitos da área científica. O Tiago Valois é um pesquisador em ciência lúdica, na verdade, eu troquei os nomes, a Djali Valois, né? É uma pesquisadora em ciência lúdica, e o físico Tiago Farias estão aqui comigo para falar do assunto. Na verdade, também é Tiago Farias, desculpe. Djali, me diz uma coisa, como é que surgiu essa ideia de brincar com a física, digamos assim? Foi uma necessidade com os nossos filhos, porque nós víamos que fora existem brinquedos extremamente interessantes e que deveriam ser aplicados na realidade brasileira para aliar o entretenimento e a educação, porque é a melhor forma de aprender, brincando. Brincando, trazendo para o concreto as teorias que nós, em geral, vemos de uma forma abstrata, traz muito mais subsídios para tocar e saber como funciona. Criancinha pequena gosta de brincar disso aqui, né? Que é brinquedos de encaixe. O que dá para fazer? Como é que a gente pode utilizar esses brinquedos, digamos, para um entendimento de conceito físico, da física? Esse brinquedo pequenininho, para crianças menores, explora mais o conhecimento de realidades que existem, como o Tiago pode explicar melhor em relação... Agora vamos chegar no Tiago. Diga lá, Tiago. Então, esse brinquedo, como você pode ver do uso dessa pista, ele possui diversas esferas, que é uma bola que inclusive é transparente e oca. Claro. Você pode inserir objetos e estudar então, toda a física relacionada ao movimento, dinâmica e cinemática que se vê no ensino médio, por exemplo, e também para aprender um pouco nisso já até mesmo no ensino fundamental. Por exemplo, a gente poderia alterar a quantidade de rampas, alterar a inclinação desta rampa, com o objetivo de entender se vai ganhar mais velocidade, menos velocidade, por exemplo, estudar todo o fenômeno envolvido com a dinâmica do movimento. Tá, a dinâmica seria essa bola deslizando aqui. Isso. Então vamos fazer isso, vamos mostrar como é que ficaria. Ó. Então poderíamos alterar a quantidade de trechos, fazer uma curva, ver se a bola sai pela tangente ou não, aumentar as rampas, aumentar a inclinação, inclusive trocar o número de bolas, adicionar. Claro, óbvio. E esse navio que você está segurando? Então, este barquinho aqui é muito especial, que, por exemplo, vocês conseguem ver que são 2 células solares aqui em cima, e elas permitem, logo que imediatamente você coloca no sol, vai haver o movimento do barquinho. Claro. Então, ele funciona sem pilha, inclusive as células recarregam pilhas. Então, isso aqui todo pode ser explorado no ensino fundamental de modo muito amplo. Na verdade, esse brinquedo, a grande engenharia está em montar ele, né? Em fazer essas conexões. Isso, assim, a criança entender. E aí depois, todo o aparato que a gente oferece para as escolas de entender e propor atividades
põe a mão para tampar, aí para o brinquedo, inclina, direciona ao sol ou não, faz toda uma brincadeira. E qual a idade de uma criança para já entender esses conceitos? É lá para o ensino fundamental, não é? A gente leva para o ensino fundamental primeiro, o que a gente se preocupa no ensino fundamental é a apropriação da linguagem. Ela entender, no ensino fundamental elas trabalham muito com transformação de energia. Então, para elas, se elas conseguirem entender onde está cada processo de transformação de energia, perfeito. É um prato cheio, né? Já, bastante coisa, principalmente a questão da linguagem, né? Bem, então vamos aos outros brinquedos. Nós temos aqui um robô. Ele mexe, como é que é? Qual é o princípio desse robô? Qual a mensagem de física que ele passa? Todos esses brinquedos grandes aqui, que é mais para o ensino fundamental e médio, eles trabalham com sistemas de engrenagens e polias que podem ser explorados, toda a relação mecânica. Inclusive aqui, ó, por exemplo, ó, a criança pode controlar o robô, conforme que ela bem entender, né? Para fazer com um desafio, ter que levar um objeto de um lugar ao outro. Gente, é muito prático, é muito simples os brinquedinhos. Olha então a criança só. pode explorar toda a questão de mecânica envolvida, sem falar um pouco de... Também daria de motores. E esse aqui pressupõe que seja uma mini usina. Mini usina hidrelétrica, perfeitamente. Isso, é? Então, o brinquedo permite que coloque ar e água ali dentro. Como a gente não tem como elevar isso a 120 metros de altura como Itaipu, a criança vai fazer o movimento da água a partir de aumento de pressão aqui dentro dessa, tipo uma garrafinha PET. Claro. Tá? Facilmente consegue ver. Então, o brinquedo deixa explorar facilmente, enxergar o que está acontecendo em relação de causa e efeito. Isso. E aí, então, vamos ver se vai possível. Acende ali o LED. Que maravilha. Você vem da Universidade Federal de Santa Catarina? Sim, eu me formei na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu trabalho no projeto Baú de Ciências. E nosso Baú de Ciências é um projeto de extensão da UFSC que apoia então, Mentes Brilhantes. E a gente oferece também apoio para eles e tanto para as escolas. A gente enxerga isso como um marco, né, para a gente causar essa revolução na atividade. Que maravilha, Djali, muito bacana isso aqui. E vocês agora estão lançando isso para o mercado? Como é que é? Sim, Não? sim. Ou só na escola, assim, ainda? Sim, como a procura dos pais foi muito grande, nós decidimos abrir para os pais, então além das escolas... Criaram uma grife, já está por aí. Sim. Qual é o nome da grife? Mentes Brilhantes. Mentes Brilhantes. Isso, Mentes Brilhantes. Parabéns, porque vocês também têm mentes brilhantes. Ai, tomara que a garotada aprenda, né, brincando, né, porque essa é a ideia. Tá bom, muito obrigada por vocês terem vindo à Educação e Cidadania News. Quando tiverem assim uma novidade bem trago para cá também. Amanhã eu estou viajando para receber um prêmio em relação a esse projeto, que é o Prêmio Ibero-Americano de Inovação e Empreendedorismo. Parabéns. Muito obrigada. Eu acho que a próxima etapa da nossa reportagem seria a gente mostrar crianças construindo e brincando com isso, né? Excelente. Já fica a pauta definida, não é? Ótimo. Tá bom, então. O Thiago Farias, muito obrigada pela presença. Você também, muito obrigada. Pela